É muito, muito, muito interessante. Aí você tem a babosa, né? O floral da babosa é um floral muito rico, intenso. Olha que coisa linda a aura da babosa, né? Ela é uma coisa linda, né? A aura da babosa. É uma aura completa, né? Ele tem um monte de coisa aí dentro. A babosa, ela é muito sulfúrica. A babosa é uma planta impressionantemente regeneradora. E ela não é só regeneradora físico, né? Porque o físico é por último, né? O físico a gente gerencia. Nós vamos aprender muito bem a fazer gerenciamento do corpo físico com as alquimias florais. Mas para a gente entender assim a babosa, o trabalho dela também é, por exemplo, para uma pessoa, porque se você olhar a babosa, ela tem essas 7 cores aqui que vocês estão vendo, elas estão assim, ó, encolhendo em direção a esse ponto central da babosa aí que vocês estão vendo, que é vermelho. É muito vermelho. Então você tem um movimento constante, assim, ó, violeta, índigo, azul. Ele vai pesando, é como se ele fosse pesando. Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Aí vem de novo. Aí vibra de novo aqui, ó. Violeta, índigo, azul, e ele fica assim, ó, se contraindo. Então é muito bom para quem? Para as pessoas que não conseguem se desligar. Então, na época, né, que eu estava fazendo as experiências com o floral da babosa, eu ficava dando lá para as pessoas que não dormem porque não conseguem se desligar. Meu Deus! E é interessante, porque ela não é um calmante, mas ela se torna para as pessoas que não conseguem desligar a mente ao deitar. Então, tem gente que a cabeça não desliga mais, né? Porque já está no automático, né? A cabeça dela. Então, ela toma calmante, nossa senhora, é pior. Aí é que não dorme. Aí é um efeito rebote mesmo, ela não dorme, ela vai ficar muito estimulada. E aí o que é que a gente faz? Dá o contrário, trata ele com energia contrária. Então a babosa é assim, quando você dá para uma pessoa que é muito mental, ela vai desligando a cabeça, ela vai ficando mais contraída. E aí dá sono no primeiro momento. Isso é bem interessante. Altamente regeneradora, a babosa é famosa, né? Altamente regeneradora. Bálsamo. Olha, bálsamo, inclusive esse cara aqui que está me filmando, que eu conheci o Tony há muitos anos. Quando eu conheci o Tony, ele tinha 18 anos. Quantos anos você tem hoje, Tony? 42 anos o Tony tem hoje. Eu conheci ele, ele tinha 18 anos, 16, 17 anos. Com 18 anos ele teve uma úlcera. Ele teve. E aí eu olhei, não reconheci ele lá no trabalho dele, e aí depois ele olhou para mim e falou assim, você não está me conhecendo? Eu olhei assim, falei, não, Tony. Aí eu falei, Tony? Você é o Tony? Ele falou, sou eu. Ele estava amarelo, literalmente amarelo. Ele estava muito mal, os olhos, estava tendo como uma hepatite, né? Como uma icterícia, e o efeito dos remédios que ele estava tomando para o estômago, que era, se eu não me engano, um Antac na época que ele estava tomando. E eu falei, meu, pelo amor de Deus, ó, para de tomar isso aí nesse momento, porque está pegando o teu fígado, está te intoxicando num nível muito alto, toma isso aqui. E dei bálsamo para ele, dei bálsamo. Um mês depois, eu reencontrei o Tony, ele estava curado da úlcera, curado. Ele tinha outra cara, ele era outra pessoa. E ele falou para mim na época, eu nunca vou esquecer, estamos juntos até hoje aqui, ó. Na época ele falou assim, eu quero trabalhar com você o resto da minha vida. Eu quero trabalhar com você. Porque isso aí que você faz é uma coisa maravilhosa. Porque eu melhorei muito rápido. E foi o bálsamo, esse que vocês estão vendo aqui. Essa coisa maravilhosa, rica no elemento água, ele embalsama. Rico no elemento água, ele cobre as feridas, né? Ele faz a vida fluir de novo. E não é preciso dizer que a vida do Tony na época estava totalmente estagnada. Então o que salvou a vida dele foi o bálsamo. E nunca mais você teve problema, né?
E nunca mais ele teve problema de estômago e hoje ele está com 42 anos. Beldroega. A beldroega é uma planta muito interessante, porque essa beldroega é uma planta brasileira, é mato, né? A beldroega aqui no Brasil. E ela tem vários tipos de beldroega, né? Depois vocês vão aprender bem direitinho, tudo muito mais esmiuçadinho. Mas é interessante fazer um comentário dessa planta, por quê? Porque essa planta, ela tem uma carga, ela tem uma energia muito pulsante a partir do vermelho, do violeta para o vermelho, do vermelho para o violeta. Então ela tem uma noção nela de muito equilíbrio. E é uma planta que eu, na época, né, quando ela era isolada, só era beldroega, eu dava muito para as mulheres. Eu dava muita beldroega para as mulheres. E essa planta beneficiava muito o sistema reprodutor. Ajudava muito no controle da TPM. Essa planta é milagrosa para a mulher. Então depois a gente vai, claro, mergulhar no mundo aí das flores, são muitas, né? Aqui o boldo, todo mundo conhece o boldo. Esse é o brasiliensis. Tem uma energia muito... Inclusive, eu tenho uma curiosidade, quando eu fiz a leitura, eu não sabia nada, né? Das ervas, assim, nada. E quando eu fiz a leitura do boldo, eu falei, nossa, esse desenho parece um fígado, parece um feijão grande, né? Parece o fígado. O fígado tem mais ou menos esse formato. E aí o rapaz estava comigo na época, que era um herdeiro, falou, mas é muito boa para o fígado. Essa planta aí é maravilhosa para o fígado. E aí eu vi que ela também tem uma coisa na aura dela que parece com o fígado. A borragem, olha que linda, né? A aura da borragem, ela é muito linda. A camomila, né? Um calmante, a camomila dá sono, né? Você vê que ela traz tudo aqui para o emocional. É por isso que a camomila, ela é muito boa para lidar com o nervosismo emocional, né? Com esse nervosismo que surge aonde? Da expectativa, sabe? Dos medos, das ansiedades, que são aquelas pessoas que criam um mundo que o mundo não rolou ainda, aquele mundo não aconteceu. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas a pessoa está muito preocupada. Ai, será que? Ai, será que? Ai, será que? Camomila é muito bom para isso. E claro, para outras coisas também. Mas em síntese, a camomila é um calmante maravilhoso. E é linda, né? A aura dela é muito linda. Aí tem a cânfora, que é outro calmante também, mas é um calmante, ele é mais vibrante, né? A cânfora, ela vibra mais. É muito interessante, vocês sabiam que a cânfora é da mesma família da artemisia. É porque a artemisia é Artemisia vulgar. A cânfora é Artemisia canforata. É a mesma família. Só que um que é a irmã calma, tranquila, e a outra é a irmã atacada, né? Aí você tem a capuchinha. Quem me ensinou a usar essa planta aqui foi uma vaca. Eu não tinha feito a leitura de aura dela, da capuchinha, mas achava ela bonitinha. Eu comia até salada de capuchinha quando eu morava aí na Granja Viana, aqui em São Paulo. E aqui eu tinha lá no Centro de Integração da Vida, tinha sempre uma vaca que ela entrava, ela era bem magrinha a vaca. Ela entrava, não sei de onde ela vinha, aquela vaca vinha, e ela ia lá comer minha capuchinha. E eu ficava muito pé da vida com a vaca, saía com um pedaço de pau lá, batendo na vaca, né? E depois eu percebi, né? Eu não tinha percebido ainda, assim, uma terceira, quarta vez que eu fui expulsar a vaca lá das minhas capuchinhas, né? Que eu tinha na cerca, era cerca de arame. Então, uma pessoa chegou para mim e falou, planta as capuchinhas, porque ela cobre esse arame e fica tão lindo, tão colorido, tão laranja as flores são fortes assim, e você pode até comer na salada as flores da capuchinha. Falei, ai, que boa ideia, que maravilha. E aí eu ficava bravo com a vaca que ela ia comer lá minha capuchinha, e aí eu vi que ela tinha uma ferida enorme. E na hora que eu vi a ferida, eu pensei assim, olhei para a aura assim da capuchinha, eu falei assim, nossa, será que não é bom como um regenerador celular? Então a capuchinha é maravilhosa para a pele. Maravilhosa para a pele. Em alguns cremes eu tenho capuchinha. Eu tenho extrato de capuchinha, depois a gente vai falar disso para vocês conhecerem também,
nessa cosmética que beneficia bastante o corpo. Então, onde tem capuchinha, nós temos regeneração celular. Então, aí eu associei, eu falei, essa vaca, ela come essa capuchinha para curar essa ferida. E aí, o que é que eu fiz? Um dia a vaca estava lá, eu peguei a capuchinha, esmaguei a capuchinha, peguei bastante capuchinha assim, ó, esmaguei, olhando assim para a vaca, né? A vaca olhando para mim, e depois eu peguei aquela paçoca de capuchinha amassada e tentei colocar na ferida da vaca. A vaca tinha trauma, né? Ela achava que eu ia bater nela e aí não deu certo a primeira vez. Na segunda vez, o que é que eu fiz? Eu prendi a vaca. Fui lá, tentei acariciar, fazer as pazes com a vaquinha, mas ela tinha muito medo de mim, ficou com trauma, né? Mas aí eu consegui, fiz de novo uma maçaroca lá de capuchinha e eu coloquei a ferida, fedia muito e a feridinha não era um feridão. O feridão dela tinha muito bicho. Tinha aquelas bicheiras, né? Aqueles tapuru, aquela larva branca, amarela em cima da ferida. E na hora que eu coloquei aquele monte de capuchinha em cima, gente, foi impressionante. Porque aqueles bichos, aquelas larvas, elas começaram a cair no chão, sabe? Como se elas estivessem agoniadas, agoniantes. E aí, logo em seguida, depois, a ferida estava seca e cicatrizada. Então, eu descobri que a capuchinha, ela também é um poderoso antisséptico também e vermífugo quando se toma. Então, é uma planta boa, né, para combater miasma. Carqueja. Carqueja também tem muita história. Vocês estão vendo que eu conto muita história nessa parte da nossa aula, porque realmente eu tive muita experiência com essas plantas. A carqueja, eu tinha uma amiga que ela ia arrancar a vesícula e ela falou, eu tenho dor, eu tenho enjoo, eu sofro tanto com essa vesícula que não funciona. Eu falei, eu vou te dar carqueja, porque a carqueja tem isso, né? De contração, de eliminação, é muito amarga ela. E eu dei essa mulher, e aí depois de um tempo, um mês mais ou menos que ela estava tomando a carqueja direto, a barriga, quando ela ia inclusive operar, o estômago, a barriga aqui, teve uma inflamação. Aí o médico falou, não, aí não vai te cortar você desse jeito, está muito inflamado, tem alguma coisa aí. E depois aquilo estourou, e ela, por incrível que pareça, colocou as pedras da vesícula pela barriga para fora, e a vesícula dela se renovou. Então é muita história, né? São histórias muito lindas, histórias de cura, de transformação, né? E essa pessoa melhorou muito o emocional dela, né? Ela tinha muita raiva, né? Ela tinha principalmente raiva do relacionamento, do marido, mas ela dizia que não. Caatinga de mulata, que também é um vermífugo, uma planta muito poderosa, a caatinga de mulata. Aí tem a cavalinha, que é muito legal também. Dia desse eu tive até que cercar lá o meu herbário de cavalinha, vocês vão conhecer, que lindo demais, porque tinha uns coelhinhos que saíam de noite para comer toda a minha cavalinha. E aí o chapéu de couro, que também é um potente desintoxicante. Quando a gente associa com anis, então, aí, é uma coisa impressionante esse floral, né? Porque aí ele fica trazendo a inteligência da desintoxicação para o corpo físico. O coentro é muito interessante, né? Porque quando você toma coentro, ó como é que você fica, ó a aura do coentro aí, ó, essa coisa pulsante. E é por isso que quando você toma floral de coentro, você começa a suar, né? Porque ele abre todos os poros, estimula os meridianos de dentro para fora. Então ele tem um poder muito grande de queima, rico em elemento fogo. O confrei, muito bom, maravilhoso, um excelente regenerador celular. O dente de leão. O dente de leão, para vocês terem uma ideia, essa planta nasce no meio de dois paralelepípedos, você vê um dente de leão nascendo, né? Se você pegar um dente de uma planta dessa e amassar na mão assim, ó, e deixar lá do tamanho de um comprimido, você tem ali tudo que tem um comprimido de Centrum. Sabe essas vitaminas que vendem em farmácia? Aqueles polivitamínicos
que tem de tudo dentro, é um pezinho desse, é só amassar assim, ó, que você tem ali muitos minerais da tabela periódica, você tem um verdadeiro polivitamínico. É por isso que as galinhas adoram, os bichos adoram, quando vêm, vão em cima, né, dela, para aproveitar essa riqueza que o dente de leão tem em vitaminas e sais minerais. Aí você tem a espinheira santa também, inclusive a espinheira santa, a indústria se utiliza dela para produzir antiácido. Ela tem imagina isso aqui associado ao bálsamo lá que eu dei para o Tony, que poder que tem isso. Né? Então ela é muito boa porque ela é antiácida, né? Então ela também é regeneradora celular. Então além dela diminuir, isso é comprovado cientificamente que ela, o tanto que o H. pylori estimula a produção de ácido estomacal, ela intensifica a guerra contra isso. Então ela anula, né? Ela alcaliniza, ela tem um poder incrível, né? De tirar essa carga ácida do corpo da gente. Aí tem o gervão, que é uma plantinha que ninguém dá nada por ela, né? Mas ela é uma planta muito forte e muito bom, vermífugo e muito bom para combater miasma. O gervão, ele é muito poderoso, tá? Ele é bem forte. Foi muito usado durante muito tempo, até para curar a icterícia. A guiné todo mundo conhece. A guiné, a planta é uma planta mágica, né? Você pega assim a guiné, ó, você põe na tua mão, se você estiver bem, a guiné vai ficar linda. Se você não estiver bem, ela vai murchar inteirinha na sua mão. A mesma coisa acontece quando você pega a guiné assim, ó, e você passa numa pessoa assim, ó. Você toca ela numa pessoa. Se a pessoa estiver ótima, não vai acontecer nada com a guiné. Se a pessoa não estiver bem, a guiné vai murchar inteirinha. Então ela tem um poder muito grande sobre os miasmas, né? Que ela envolve, sabe? É como uma célula macrófaga no corpo. Ela vem assim, ó, pega aquilo ali e esmaga, porque esse vermelhinho, essas bolinhas vermelhas aqui, elas estão se contraindo. Aí você tem o hortelã, também famoso, né? Hortelã tem muitos tipos de hortelã, muito rico em óleos essenciais. Ele perfuma o corpo por dentro, perfuma a alma, libera um monte de sujeira e é um poderoso vermífugo. Então, imagina juntar hortelã, juntar o floral de arruda, juntar algumas outras coisas que são vermífugas e fazer um composto como esse que vocês vão conhecer, compostos específicos para detox, para diminuir a atividade miasmática do corpo, atividade parasitária, somente dos vermes. Aí você tem o jaborandi famoso, né, por causa de queda de cabelo. Aí você tem a jurubeba. A jurubeba é uma planta interessante, porque a jurubeba eu dava muito para quem tem síndrome de museu, sabe? O pessoal que guarda o primeiro dentinho do filho, guarda lá o cordão umbilical. Entrei uma vez numa casa em Campos do Jordão, passei mal, né? Porque quando eu olhei ali para aquela lareira, tinha lá um monte de coisa grudada na parede, umas coisas estranhas, sabe? E eram os cordões umbilicais de 6 filhos. Dente, botinha, tinha as chaves, as casas que ela morou, essa mulher ela mandava fazer uma cópia da chave para também guardar a cópia das chaves da casa. Era um monte de coisa antiga, de coisa velha. Tumor jurubeba começa a eliminar esse passado, começa a eliminar essa coisa que algumas pessoas têm de ficar guardando, né? De ficar... tem um nome para isso, né? Uma pessoa que fica acumulando, né? Acumuladores de um monte de coisa que não serve para nada, não vai usar nunca, mas ela não consegue se livrar daquilo. Jurubeba. Aí tem a macela, que essa dá sono. Entendeu? É diferente lá da alfazema. A macela, se tomar, não dá para ficar operando máquina, não dá para ficar dirigindo. Não é? Aí você tem o manjericão, que é uma planta afrodisíaca maravilhosa, tanto para homem quanto para mulher. Agora, algumas pessoas, claro, tomam manjericão, o floral, fica bravo, fica ignorante, fica chutando o pau da barraca.
somente as mulheres, né? Então, você imagina quando a gente mistura manjericão com artemisia. Que maravilha que é isso aí para essas mulheres que são bem amélias, bem passivas. Eu vou falar mais dos compostos depois, vou mostrar a união dessas auras para que a gente possa ver o espectro de uma alquimia floral. Né? Porque ela não é mais uma coisa só, agora ela tem um espectro dentro dela que você pode ir em várias frentes com uma alquimia floral só. Isso aí eu vou ensinar para vocês vão ficar craques nesse assunto e vocês vão ajudar muita gente. Aí tem o mentrasto, aí você tem a milfolhas. A milfolhas também é uma planta que os romanos amam, adoram. Né? Ela vem desde lá das histórias da mitologia grega, né? Dizem que, inclusive, quando o Aquiles, né? Inclusive o nome dela é Aquiles, né? O nome científico dela é Aquilea millefolium, as 1000 flores de Aquiles, que ele andava com essa planta. E num dia que ele saiu sem ela, foi exatamente o dia que a flecha pegou ali no calcanhar de Aquiles e ele terminou morrendo. A milfolha também era usada pelo Império Romano para dores, febres, infecções, e algumas coisas são retiradas, a indústria tira dela, exatamente para se produzir